Deus como princípio, não como personagem. Deus não é um personagem sentado em algum lugar do universo, observando, julgando, punindo ou recompensando. Deus não tem forma humana, não pertence a uma cultura específica, nem age como uma mente limitada por emoções humanas. Deus é princípio, é a base silenciosa de tudo o que existe. A inteligência que sustenta a matéria, a consciência que permeia a vida, a ordem invisível que mantém o caos em equilíbrio criativo. Enquanto personagens têm vontade, humor e preferências, princípios apenas são. Eles não escolhem, sustentam. Não reagem, estruturam. Não se ofendem, harmonizam. Deus não entra na história para intervir. A história acontece dentro de Deus. As leis do universo não são decretos externos, são expressões naturais desse princípio eterno, leis de causa e efeito, de evolução, de aprendizado, de expansão da consciência. Quando sofremos, não é Deus quem nos pune. Quando aprendemos, não é Deus quem nos premia. Tudo acontece por coerência com o próprio movimento da vida. Deus não exige fé cega, exige compreensão progressiva. À medida que a consciência amadurece, a imagem de um Deus personagem se dissolve, e dá lugar a algo mais profundo. A percepção de que vivemos, nos movemos e existimos dentro de um princípio amoroso, justo por natureza, impessoal na forma, mas profundamente íntimo em essência. Deus não fala por vozes externas. Fala pelas leis da vida, pela consciência que desperta, pela verdade que amadurece no silêncio interior. Compreender Deus como princípio não afasta o sagrado, aproxima. Porque Deus deixa de estar fora, e passa a ser reconhecido como o fundamento de tudo o que é. E quando isso é percebido, a fé se transforma em lucidez, a devoção em coerência, e a espiritualidade em vida consciente. 2. Deus como vida em tudo. Deus não está apenas presente na vida. Deus é a vida, em todas as suas formas, ritmos e graus de consciência. Onde há movimento, há vida. Onde há vida, há Deus se expressando. Nada existe fora desse princípio. O mineral que repousa no silêncio do tempo, a planta que busca a luz sem saber seu nome, o animal que sente e reage, o ser humano que reflete, ama e pergunta, os mundos invisíveis da consciência em amadurecimento, todos são modos da vida divina em manifestação. Deus como vida em tudo não é uma ideia abstrata, é uma experiência ontológica, o reconhecimento de que o sagrado não habita apenas templos, mas pulsa nos processos, nos ciclos, nas transições, naquilo que nasce, cresce, transforma-se e, aparentemente, morre. Nada está morto, no sentido absoluto. O que chamamos de morte é apenas uma mudança de estado da vida. A vida não se extingue, ela se reorganiza. A forma passa, o princípio permanece. Essa vida divina não é uniforme. Ela se expressa em graus, não em privilégios. Não há seres abandonados por Deus, há seres em diferentes estágios de consciência da vida que são. Por isso, a criação não é um evento concluído no passado. Ela é um ato contínuo. O universo está em gestação permanente, e Deus não observa de fora, Deus vive o processo por dentro. Cada ser é uma centelha dessa vida total, não uma cópia imperfeita, mas uma expressão legítima do infinito em escala finita. Ser limitado não é falha, é a condição necessária para que a vida possa experimentar a si mesma. Quando compreendemos Deus como vida em tudo, o medo perde fundamento. O castigo perde sentido. A exclusão se revela ilusão. Não existe, fora de Deus. Existe apenas desalinhamento temporário com o fluxo da vida. O mal não é uma substância oposta ao divino, mas a vida não integrada, a consciência ainda fragmentada, a energia em conflito consigo mesma. E tudo o que está em conflito busca, cedo ou tarde, harmonização. Deus, como vida, não combate, cura. Não elimina, transforma. Não rejeita, inclui e educa. A ética que nasce dessa visão não é baseada no medo, mas na reverência. Se Deus vive em tudo, ferir a vida é ferir a nós mesmos. Cuidar do outro, da natureza, do corpo, da alma, não é dever imposto, é coerência espiritual. Espiritualidade, então, não é separar-se do mundo, mas ver o mundo com olhos reconciliados. Não é negar a matéria, mas reconhecer que ela é vida em estado denso.
não é fugir da existência, mas atravessá-la com consciência amorosa. Orar, nesse horizonte, não é pedir que Deus intervenha na vida, mas alinhar-se ao que a vida já está dizendo. É escutar o ritmo profundo que sustenta tudo. Deus como vida em tudo é o nome do mistério quando compreendemos que existir já é comunhão, que respirar já é participação no sagrado, e que despertar espiritual não é tornar-se algo diferente, mas lembrar quem sempre fomos, expressões vivas da vida infinita, aprendendo, passo a passo, a viver em harmonia com o todo. 3. Deus como energia, vibração e consciência. Deus não é apenas ser. Deus é movimento. Antes de qualquer forma, há energia. Antes de qualquer palavra, há vibração. Antes de qualquer pensamento, há consciência. Deus, nesse horizonte universalista, não é um ente localizado no espaço, mas o campo vivo do qual tudo emerge, o fundo dinâmico que sustenta matéria, mente e espírito. Tudo o que existe vibra. Nada está absolutamente imóvel. Até o silêncio é ritmo sutil. Até o vazio é plenitude e impotência. Chamar Deus de energia não é reduzi-lo ao físico, mas reconhecer que a energia é a linguagem inicial do mistério quando ele se torna manifestação. Essa energia não é cega. Ela não é aleatória. Ela é inteligente em seu próprio nível. Por isso, não se trata apenas de força, mas de vibração organizada, de frequências que se articulam em padrões, de ritmos que dão origem a leis, estruturas, sistemas e consciências. O universo não é um caos que ocasionalmente produz ordem. Ele é uma ordem dinâmica, onde a complexidade cresce à medida que a consciência se expande. Deus como vibração é o reconhecimento de que cada ser habita uma frequência. Pensamentos vibram, emoções vibram, atitudes vibram, relações vibram. Nada é neutro, tudo emite, tudo ressoa. O amor é vibração integradora. O medo é vibração contraída. A paz é sintonia. O conflito é dissonância temporária. A vida espiritual, então, não é submissão a uma autoridade externa, mas educação vibracional da consciência. É aprender a sintonizar-se com as frequências que geram harmonia, lucidez e compaixão. Quando falamos de Deus como consciência, tocamos o nível mais profundo desse mistério. A energia se organiza, a vibração se estrutura, e a consciência emerge como capacidade de perceber, integrar e amar. A consciência não surge contra o universo, mas a partir dele. Ela é o universo despertando para si mesmo. Cada ser consciente é um ponto onde Deus se percebe, se questiona e se refina. Não somos espectadores do divino. Somos lugares onde o divino acontece. Por isso, Deus não pensa sobre o mundo. Deus pensa no mundo, por meio das consciências que se abrem à verdade, à beleza e ao bem. A evolução espiritual não é fuga da energia, mas sua transfiguração. Não é negar a vibração, mas elevá-la. Não é dissolver a individualidade, mas torná-la transparente à consciência universal. Quando energia, vibração e consciência se alinham, surge o que chamamos de sabedoria. Quando se integram profundamente, surge o que chamamos de amor. Deus, nesse sentido, não impõe leis morais arbitrárias. Ele se expressa como leis de harmonia. Tudo o que se afasta da harmonia gera sofrimento. Tudo o que retorna à sintonia gera expansão. Não há culpa cósmica. Há aprendizado vibracional. Deus como energia, vibração e consciência é o nome do mistério quando compreendemos que o sagrado não está separado da realidade, mas pulsa em cada nível dela, convidando a matéria a despertar, a mente a silenciar, e o espírito a amar com lucidez. Despertar, então, não é alcançar algo distante, mas sintonizar-se com o que sempre esteve presente, a consciência viva que vibra em tudo, e que, lentamente, aprende a reconhecer-se em nós. Deus como amor estrutural do universo. O amor, na visão universalista, não é apenas sentimento, é princípio. Não nasce do acaso, nem é invenção da sensibilidade humana. O amor é a inteligência relacional do universo, a força silenciosa que mantém o todo coeso sem suprimir a diversidade. Deus, como o amor estrutural do universo, não age por intervenções pontuais, mas por coerência profunda. Ele não governa como poder externo, mas sustenta como lei íntima de integração. Tudo o que existe permanece unido porque algo tende à união. Tudo o que evolui se organiza porque algo chama à harmonia.
Esse algo não é uma ideia moral, é o amor em ação. O amor é o que faz as partículas se ligarem, os sistemas se equilibrarem, a vida emergir da matéria, a consciência despertar da vida. Ele não força, ele atrai. Onde o amor está ausente, há fragmentação. Onde ele se manifesta, há sentido. Por isso, o amor não julga nem pune. Julgar é dividir, punir é romper. O amor educa, reintegra, reorganiza. A chamada lei divina não é um código imposto de fora, mas o funcionamento natural do amor quando aplicado à consciência. Toda dor nasce do afastamento dessa lei, não como castigo, mas como desarmonia. Toda cura é retorno à integração, não como recompensa, mas como realinhamento. Deus não ama seletivamente. O amor estrutural do universo não escolhe favoritos, não cria eleitos, não exclui ninguém do seu campo. Ele sustenta o justo e o injusto, o desperto e o adormecido, o sábio e o aprendiz. Porque amar, no nível divino, não é aprovar comportamentos, é não desistir de nenhuma consciência. Cada ser é sustentado pelo amor na exata medida de sua capacidade de receber. E essa capacidade cresce à medida que o ser se abre. Por isso, a evolução espiritual não é acúmulo de méritos, mas expansão da capacidade de amar. Quanto mais se ama, mais se compreende. Quanto mais se compreende, mais se integra. O amor não elimina o conflito imediatamente. Ele o atravessa. Não suprime a dor. Ele a transfigura. Não apaga a sombra. Ele a ilumina pacientemente. Deus, como amor estrutural do universo, não cria um mundo perfeito acabado, mas um mundo perfectível, onde cada consciência aprende, gradualmente, a cooperar com a harmonia maior. A ética que nasce desse amor não é baseada no medo do erro, mas na reverência à vida. Agir com amor não é obedecer a uma regra, é respeitar a arquitetura invisível que sustenta tudo. Quando o ser humano ama, ele não apenas sente, ele se alinha. Quando perdoa, ele não ignora, ele restaura. Quando cuida, ele não se sacrifica, ele coopera com Deus. Espiritualidade, então, não é negar o mundo, mas habitar o mundo segundo sua estrutura profunda. Não é escapar da existência, mas torná-la transparente ao amor que a sustenta. Deus, como amor estrutural do universo, é o nome do mistério quando compreendemos que tudo existe para aprender a amar, que tudo evolui para integrar-se, e que o destino final de toda consciência não é a submissão, mas a comunhão lúcida com o todo. Amar, nesse horizonte, não é virtude opcional. É realismo espiritual. É viver de acordo com a verdade mais íntima do universo. 5. Deus como potência evolutiva. Deus não é estático. Deus é vir a ser. Não como algo incompleto, mas como plenitude dinâmica, cuja perfeição não reside na imobilidade, e sim na capacidade infinita de gerar, transformar e elevar. Deus, como potência evolutiva, não cria um universo pronto e fechado, mas inaugura um processo vivo, onde tudo está em caminho, onde nada é definitivo, onde cada estado é passagem. A criação não é um ato isolado no passado. Ela é um acontecimento contínuo. O universo não foi criado, ele está sendo criado. Matéria, vida, consciência e espírito são etapas de uma mesma ascensão, formas sucessivas pelas quais a potência divina se torna cada vez mais consciente de si. Tudo evolui porque a origem de tudo é evolutiva. A potência divina não empurra, ela chama. Não força, ela atrai. Não impõe um destino, ela oferece sentido. Cada ser responde conforme sua maturidade, seu ritmo, sua capacidade de integrar experiência. Por isso, a diversidade dos estágios não é falha, é necessidade pedagógica do universo. Não há atrasados condenados, há aprendizes em diferentes momentos do caminho. Deus não se apressa. A eternidade não tem ansiedade. O tempo, nesse horizonte, não é inimigo da espiritualidade, mas seu instrumento. É no tempo que a potência se desdobra, que o instinto se refina, que o ego se humaniza, que a consciência se espiritualiza. Cada consciência é uma semente do infinito, plantada no campo do universo para florescer gradualmente. Evoluir não é negar o que se foi, mas integrar o que se aprendeu. Nada é desperdiçado. Nenhuma experiência é inútil. Até o erro é matéria-prima de sabedoria quando atravessado com honestidade.
A potência evolutiva de Deus não se manifesta apenas no crescimento individual, mas no amadurecimento coletivo. Civilizações, culturas, valores, formas de organização social e espiritual surgem, amadurecem e se transformam à medida que a consciência humana amplia sua noção de dignidade, justiça e compaixão. O amor que ontem era restrito, hoje se amplia. A ética que antes excluía, agora começa a integrar. Isso não é acaso histórico. É Deus evoluindo em expressão, não em essência. Deus permanece pleno, mas suas manifestações tornam-se mais conscientes, mais inclusivas, mais transparentes ao amor. O sofrimento, nesse contexto, não é punição divina, mas fricção evolutiva. É o sinal de que a consciência ainda resiste ao próximo passo de expansão. Toda dor aponta para um ajuste. Toda crise anuncia um parto. A potência evolutiva não destrói o que não serve, ela transmuta. Não elimina o imperfeito, ela o educa. Não abandona o que falha, ela o acompanha até que compreenda. Espiritualidade, então, não é buscar um estado final de pureza, mas cooperar conscientemente com o processo evolutivo. É dizer, sim, ao crescimento interior, mesmo quando ele exige revisão, desapego e humildade. Despertar espiritual não é escapar do mundo, mas assumir responsabilidade pelo próprio nível de consciência. Deus como potência evolutiva é o nome do mistério quando compreendemos que tudo caminha para maior lucidez, que nada está perdido, que ninguém está fora do processo. A eternidade não é um lugar fixo a ser alcançado, mas a dimensão onde a evolução nunca se esgota. E cada ser, em seu tempo e ritmo, é convidado não à submissão, mas à participação consciente na obra viva da criação. Evoluir, nesse horizonte, é aprender a amar melhor, compreender mais profundamente e cooperar mais lucidamente com a potência que sustenta e impulsiona o universo inteiro. 6. Deus e o ser humano, unidade sem confusão. Deus e o ser humano não estão separados, mas também não se confundem. Entre ambos há unidade, não identidade absoluta, há comunhão, não dissolução. Deus não é o ser humano ampliado, nem o ser humano é Deus em miniatura no sentido literal. O que existe é uma participação. O ser humano participa da vida, da consciência e do amor divino sem esgotá-los, sem possuí-los, sem substituí-los. Deus é a fonte. O ser humano é a expressão consciente dessa fonte em condição finita. Unidade sem confusão significa reconhecer que Deus habita o íntimo do ser humano sem ser reduzido ao seu ego, às suas crenças, às suas limitações psicológicas ou culturais. O divino não se identifica com nossas imagens mentais, ele as atravessa. Por isso, toda tentativa de possuir Deus, de falar em seu nome como exclusividade, ou de confundir a própria opinião com vontade divina, nasce da confusão entre unidade e fusão. Quando o ser humano se confunde com Deus, surge o orgulho espiritual. Quando se separa totalmente dele, surge o medo e a submissão cega. A sabedoria espiritual caminha entre esses dois extremos. Deus não domina o ser humano como um tirano, nem o ser humano domina Deus como um conceito. Há um diálogo silencioso entre a fonte e a criatura, onde liberdade e responsabilidade caminham juntas. O ser humano é chamado a cooperar, não a obedecer mecanicamente. A responder, não a se anular. A imagem divina no ser humano não é poder sobre os outros, mas capacidade de consciência. É a possibilidade de refletir, escolher, amar, criar sentido e transformar a si mesmo. Deus age no ser humano não como substituto da sua vontade, mas como inspiração profunda. Ele não decide por nós, ele sustenta nossa capacidade de decidir. Por isso, errar não nos separa de Deus. O erro revela apenas que a consciência ainda está em processo de amadurecimento. Aprender é a forma humana de se aproximar do divino. Unidade sem confusão também significa que o ser humano não é descartável, nem transitório no sentido de insignificante. Cada consciência é um lugar único onde Deus se manifesta de modo irrepetível. Não há duas histórias iguais. Não há dois caminhos idênticos. A diversidade humana não é um problema a ser corrigido, mas uma riqueza da manifestação divina. Deus se expressa em múltiplas vozes, culturas, sensibilidades e etapas de consciência.
A unidade não elimina a pluralidade, ela a sustenta. A verdadeira espiritualidade, então, não busca fundir-se com Deus para desaparecer, mas alinhar-se com Ele para florescer plenamente como ser humano. Quanto mais humano no sentido profundo, mais consciente, mais compassivo, mais verdadeiro, mais transparente ao divino. A santidade, nesse horizonte, não é negação da humanidade, mas sua maturação. Deus e o ser humano se encontram no ponto em que o amor se torna lúcido e a liberdade se torna responsável. Unidade sem confusão é viver sabendo que Deus nos habita sem nos substituir, e que somos chamados não a abandonar quem somos, mas a nos tornar plenamente aquilo que podemos ser. Ser humano, assim, não é distância de Deus, é caminho. E Deus, longe de nos absorver, nos chama a existir, a crescer, a amar, como parceiros conscientes na obra viva da criação. 7. Deus além do bem e do mal. Deus não cabe nas categorias humanas. Bem e mal são linguagens da consciência e informação, não medidas absolutas do mistério. Deus não é bom no sentido moral humano, nem mal no sentido do medo projetado. Deus é anterior a essas distinções, assim como a luz é anterior às sombras que surgem quando algo a interrompe. O bem e o mal não são forças equivalentes em guerra cósmica. São leituras parciais da experiência, produzidas pelo modo como a consciência interpreta o encontro entre desejo, limite e liberdade. Deus não se divide. A divisão acontece na percepção. Quando a consciência se alinha ao fluxo da vida, chamamos isso de bem. Quando se afasta, por ignorância ou imaturidade, chamamos isso de mal. Mas Deus não muda de natureza quando a criatura erra. Ele permanece sendo presença sustentadora, mesmo no conflito, mesmo na queda, mesmo na sombra. O erro não nasce de uma essência má, mas de uma consciência ainda fragmentada. O mal não é um princípio eterno, mas um estado transitório de desarmonia. Por isso, Deus não combate o mal como inimigo. Ele o atravessa como processo pedagógico. Não o legitima, mas também não o absolutiza. O julgamento moral é necessário à convivência humana, mas não pode ser confundido com o olhar do absoluto. O olhar divino não condena, compreende. Não absolve no sentido de negar a responsabilidade, educa. Não pune para satisfazer justiça, restaura a ordem do ser. Deus além do bem e do mal não significa indiferença ética. Significa profundidade ética. No nível divino, a questão não é quem merece, mas o que precisa amadurecer. A consciência humana cresce quando aprende a distinguir o bem do mal. A consciência espiritual amadurece quando aprende a integrar o que ainda está em conflito. O bem absoluto não é a ausência de sombra, mas a capacidade de iluminar a sombra sem destruí-la. O mal perde força não quando é combatido com ódio, mas quando é compreendido, assumido, transformado. Deus não se coloca ao lado do bem contra o mal, como se escolhesse um polo. Deus é o campo onde a reconciliação é possível. Por isso, a história da humanidade não é uma guerra entre forças iguais, mas um processo de educação da liberdade. Toda consciência passa pela experiência da separação, do erro, da ilusão de autonomia absoluta. E toda consciência é chamada, mais cedo ou mais tarde, ao retorno à integração. Esse retorno não é imposto. É descoberto. Deus além do bem e do mal é o nome do mistério quando compreendemos que nada está definitivamente perdido, que nenhuma sombra é eterna, e que até o erro carrega, em seu interior, a semente do aprendizado. Espiritualmente, não se trata de abolir o discernimento, mas de superá-lo pelo amor consciente. Quanto mais a consciência amadurece, menos ela precisa julgar, e mais aprende a compreender, sem conivência, sem medo, sem exclusão. Deus não é a soma do bem nem o oposto do mal. Deus é a realidade que sustenta ambos, até que o mal, por falta de sentido, se dissolva na lucidez. E quando isso acontece, não há vitória sobre um inimigo, mas cura de uma divisão. Deus além do bem e do mal é o silêncio lúcido onde toda consciência, finalmente, aprende a escolher o bem não por obrigação, mas por compreensão profunda da unidade de tudo o que é. 8. Deus como presença interior e mistério exterior. Deus habita o mais íntimo e, ao mesmo tempo, ultrapassa tudo o que podemos conceber.
Ele é presença interior e mistério exterior, não como contradição, mas como profundidade infinita. Deus não está apenas além do ser humano, nem apenas dentro dele. Está mais íntimo do que o íntimo e mais vasto do que o universo conhecido. No interior, Deus se manifesta como consciência silenciosa, como intuição de sentido, como chamado ao bem, como sede de verdade e de amor. É o fundo do ser, onde a alma se reconhece viva antes mesmo de se definir por palavras. Não é uma voz que grita, mas um silêncio que orienta. Não impõe, inspira. Não invade, sustenta. Essa presença interior não se confunde com pensamentos, emoções ou desejos. Ela os atravessa. Permanece estável mesmo quando a mente oscila e o coração se inquieta. Deus, dentro de nós, não é aquilo que possuímos, mas aquilo que nos possibilita ser. Ao mesmo tempo, Deus permanece mistério. Nenhuma experiência interior o esgota. Nenhuma imagem, crença ou doutrina o captura por completo. O mistério exterior é a lembrança constante de que Deus não cabe em nossas certezas, nem se reduz àquilo que sentimos ou compreendemos. O céu estrelado, as leis do universo, a profundidade do tempo, a complexidade da vida sussurram: Deus é maior. Maior que nossas ideias, maior que nossas tradições, maior que nossas experiências espirituais mais elevadas. A presença interior impede que Deus se torne distante. O mistério exterior impede que ele se torne pequeno. Quando esquecemos a presença interior, Deus vira um conceito frio, um poder distante, uma abstração sem vida. Quando esquecemos o mistério exterior, Deus vira a projeção do ego, confundido com opiniões pessoais, usado para justificar medos, controles e exclusões. A maturidade espiritual nasce quando essas duas dimensões permanecem em tensão fecunda. Deus é próximo o suficiente para ser amado e misterioso o suficiente para ser reverenciado. Orar, nesse horizonte, não é falar com alguém distante, mas voltar-se para dentro e, ao mesmo tempo, abrir-se ao infinito. Meditar não é fechar-se no eu, mas atravessá-lo até tocar o espaço onde o eu se dissolve em consciência ampliada. Conhecer Deus não é dominá-lo, mas habitar o paradoxo de sentir-se acolhido por dentro e desinstalado por fora. Essa dupla experiência cura dois extremos, a arrogância espiritual e a submissão temerosa. A presença interior gera confiança. O mistério exterior gera humildade. Sabemos que não estamos sós, mas também sabemos que não somos o centro. Deus como presença interior e mistério exterior é o nome do mistério quando compreendemos que a vida espiritual não é fuga do mundo, nem fechamento em si, mas diálogo permanente entre intimidade e transcendência. É viver enraizado no silêncio interior sem perder o espanto diante do infinito. É caminhar com Deus não como quem possui respostas finais, mas como quem aprendeu a habitar a pergunta com amor, confiança e reverência. E nesse caminho, quanto mais profundamente Deus é encontrado dentro, mais vasto ele se revela fora, como se a presença nos ensinasse que o mistério não é ausência, mas plenitude inesgotável. 9. Deus vida, uma síntese universal. Deus não é algo separado da vida. Deus é a própria vida em sua profundidade infinita. Não como um objeto distante a ser alcançado, mas como o princípio vivo que pulsa em tudo o que existe. Vida é Deus em movimento. Deus é vida consciente de si mesma. Tudo o que vive participa desse mistério. Átomos, estrelas, células, pensamentos, amores, dores e despertares. Nada está fora, nada está excluído. Deus vida não cria o universo como quem constrói algo externo. Ele se expressa como universo. Cada forma é uma tentativa do infinito de se tornar visível. Cada ser é uma experiência da vida se conhecendo. Por isso, viver não é apenas existir biologicamente. Viver é manifestar sentido, é amadurecer consciência, é transformar instinto em cuidado, medo em confiança, separação em comunhão. Quando o ser humano ama, cria, perdoa, busca a verdade, não está agradando a Deus, está participando do fluxo da vida divina. Deus vida não julga de fora. Ele educa por dentro. Não pune, ajusta. Não condena, convida ao crescimento. A dor não é castigo. É sinal de desalinhamento com o fluxo da vida. O amor não é prêmio. É a própria frequência natural do real.
Espiritualidade, então, não é fugir do mundo, mas habitar a vida com lucidez. Não é negar o corpo, mas reconhecer o sagrado que o atravessa. Tudo evolui porque a vida é dinâmica. Tudo se conecta porque Deus é unidade. Tudo tem sentido porque o amor é a estrutura invisível do real. Deus Vida é o nome do mistério quando percebemos que existir já é um ato sagrado, e que despertar é lembrar que nunca estivemos separados do todo. 10. Conclusão: a experiência de Deus. A experiência de Deus não é um conceito aprendido, mas um encontro vivido. Não acontece apenas quando se fala sobre o sagrado, mas quando a vida é tocada por um sentido que a ultrapassa e, ao mesmo tempo, a ilumina por dentro. Deus não se oferece como objeto de prova, mas como presença que se deixa experimentar na medida da abertura da consciência. Por isso, não há uma única forma de encontrá-lo. Há caminhos, linguagens, símbolos e tradições diversas, mas a experiência profunda é sempre uma só: o reconhecimento de que a existência não é vazia, nem absurda, nem solitária. Experimentar Deus é perceber que a vida tem densidade espiritual, que o real não se esgota no visível, e que há uma inteligência amorosa sustentando o que nasce, cresce, erra, aprende e se transforma. Essa experiência não exige perfeição. Exige presença. Deus não se revela apenas nos momentos elevados, mas também na fragilidade, no silêncio, na dor atravessada com honestidade, no amor oferecido sem garantias. Muitas vezes, Deus não é sentido como resposta, mas como chamado. Não como certeza, mas como inquietação fecunda. Não como voz clara, mas como direção interior. A experiência de Deus amadurece a consciência quando ela aprende a escutar o que a vida está pedindo em cada situação concreta. Por isso, espiritualidade não é fuga do mundo, mas imersão lúcida na existência. Não é negação do humano, mas sua transfiguração. Encontrar Deus não é abandonar o corpo, mas habitá-lo com reverência. Não é rejeitar a razão, mas ampliá-la com sensibilidade e silêncio. Não é negar a história pessoal, mas integrá-la em um sentido maior. A experiência de Deus não cria eleitos, cria responsáveis. Quem toca o sagrado não se torna superior, mas mais atento. Não se separa dos outros, mas se sente mais ligado a tudo. Não se fecha em certezas, mas se abre à compaixão. Deus não pede adoração por carência, mas convida à comunhão por amor. Não exige submissão, mas oferece participação. Viver a experiência de Deus é reconhecer-se parte consciente de um processo maior que o ego, sem perder a singularidade, sem dissolver a liberdade. É saber-se pequeno sem sentir-se insignificante. É saber-se limitado sem sentir-se abandonado. No horizonte universalista, a experiência de Deus não termina na crença, mas começa na vida. Ela se expressa na maneira como olhamos, como escutamos, como cuidamos, como perdoamos, como aprendemos com o erro e como escolhemos amar. Deus não é apenas aquilo que buscamos. É aquilo que nos busca por dentro em cada gesto de lucidez, em cada movimento de integração, em cada escolha que amplia a vida. E talvez a forma mais verdadeira de resumir a experiência de Deus seja esta: não é saber quem Deus é, mas tornar-se consciente do quanto a vida é sagrada. Não é possuir respostas definitivas, mas aprender a viver com mais presença, mais amor e mais responsabilidade diante do mistério de existir. Quando isso acontece, Deus deixa de ser apenas um nome e se torna experiência viva, silenciosa, profunda e transformadora, no coração da própria vida.